Meu nome é Samuel Victor Pereira da Silva Andrade, tenho 15 anos. Quando eu bati o olho no físico dele, cara, o que me chamou a atenção é que tava 14 anos. Natural, pra mim é óbvio, mas não sei. Aí ele, sim, 14 anos, natural. Meu primeiro contato foi quando eu vi o Ronnie Coleman posando. Eu tinha visto um vídeo dele puxando assim, né? Puxando aqui pra fazer a expansão. Aí na hora que eu olhei assim, pô, eu quero ficar com as costas igual desse cara. Samuel é muito inteligente, brincalhão, bom na escola. Quando eu falo de genética, quando eu falo que esse moleque tem genética, eu vou dar um exemplo pra vocês. Tu competiu com quantos quilos? 75. 75. Tá pesando 80 quilos, certo? 80. Ele ganhou 5 quilos da competição, praticamente não existiu rebote, um rebote mínimo, até porque ele é natural, não usa diurético, não desidrata, então eu fiz a finalização dele, então eu optei por não puxar o físico demais, até porque ele não tem maturidade suficiente, ou seja, ele tá com 5 quilos a mais do peso que ele competiu. 5 quilos a mais. Me fala qual foi a tua janta ontem? Minha janta ontem foi 20 esfirras. 20 esfirras. 15, na verdade. O teu almoço... Mais 5 ainda ali. Tá, o teu almoço hoje foi o quê? Foi pastel. E o que tu vai comer agora? Depois daqui eu vou comer o resto das esfirras e alguma outra coisa que... Vocês não estão entendendo. Esse moleque aqui, claro que ele tem muito a aprender. Eu não tô falando isso pra me gabar. Eu tô falando isso pra vocês terem ideia de que ele não tem nenhum planejamento alimentar hoje. Ele tá comendo tipo freestyle, livre. Quando eu falo livre, não é optando por frango, arroz. É comendo livre, tipo assim, vai na padaria, come uma esfirra. É, tipo isso. É isso, é zero. Meu café da manhã foi o mais limpo de todos hoje. Hoje foi a refeição mais limpa. O que foi? Hoje meu café foi 3 pães de forma, tomate, queijo e ovo. E 2 pedaços de bolo. Realmente, entendi. Café. Então assim, vocês imaginam fazendo tudo isso, o shape que ele apresenta para vocês, agora vocês imaginem um off-season bem feito, um cutting bem feito, um planejamento alimentar, e aí sim, aí a gente vai ver a melhor versão do Samuel. Eu sou Claudilene, a mãe de Samuel, tenho 51 anos e sou de Imperatriz, né? Sou do Maranhão, né? Imperatriz Maranhão, e atualmente moramos em Tianguá, no Ceará. Eu gostava muito de jogar bola, eu andava de bicicleta na casa da minha outra avó. Eu ficava lá no meio correndo muitas vezes, me caía no chão. Tinha outras vezes quando estava na casa da avó Maria, da outra, que é do sítio. Eu gostava muito de tomar banho de rio. E ficava também jogando bola lá. Não, faz isso não. Bora então? Eu já falei aqui o que me chamou a atenção no Samuel que me chamou a atenção desde o início. Já falei algumas coisas que eu acho que o Samuel tem que eu acho diferente, que normalmente não se encontra num menino de 14 anos. Mas agora vamos ver na prática, né? Não adianta só eu falar. E por falar nisso, cara, por falar em falar, eu fiz a tua moral aqui com a galera da Max. Tu viu ontem, né? Chegou aqui na Max, encontrou, unânime, todo mundo chegou aqui que te encontrou, pô, o Edu falou muito bem de ti, não foi? Foi. A primeira coisa que muito me abalou foi a morte do meu tio, que eu fiquei sem entender o que aconteceu. Eu fui com a mãe viajar pro Maranhão e eu acabei que eu foquei tanto em ficar prestando atenção mais nela, que eu acabei esquecendo de pensar em mim no que aconteceu. E a da minha tia foi o estopim que foi pra mim começar a treinar, que eu comecei a ficar na ansiedade, que a mãe tava longe e tal. E aí eu comecei a ficar muito mais em alerta, às vezes direto coçando a mão, assim, coceira o tempo todo. E aí eu acabei entrando na academia. Tinha uns 12 anos mais ou menos. Foi de um ano de diferença para as duas. Se eu me candidatar a prefeito de Tianguá, eu ganho, será? Aí é uma parada mais difícil. É? Bem mais difícil. Mas dá certo, só a gente tentar. O aí de graça que a rapaziada... Por falar em política, como é que tu é na tua escola? Tu é daqueles caras que gosta de participar das paradas assim, ou tu é aquele que só vai? Vocês decidem ou eu faço, é isso? É, tipo isso. Tipo isso? Sou mais não assim. é muito líder de Não. turma, essas paradas, não? Sou muito na minha. Tu senta mais no fundão ou na frente? Mais na frente. Na frente, mas aí tu não tampa a visão dos teus amigos? Eu fico na parede, aí... Fica na parede? É, fico mais na parede. E quem que senta do teu lado? Senta um amigo meu, Michael, e atrás fica um grupinho aqui. Fica, acho que é o Ítalo,
Aqui atrás a Letícia e o Tadana, claro. Ah, vocês gravaram, né? Levanta cedo, levo o Samuel na escola, vou fazer compras, volto, arrumo casa, vou buscar Samuel na escola. E a vida do abandono de casa e estudo. Meu primeiro contato foi quando eu vi o Ronnie Coleman posando. Eu tinha visto um vídeo dele puxando assim, né? Puxando aqui pra fazer a situação. Aí na hora que eu olhei assim, pô, eu quero ficar com as costas igual a desse cara. Aí eu fiquei, pô, o cara parece um boi, mano, eu quero ficar igual ele. Aí eu tinha esquecido por um tempo. Aí depois disso eu pensei, pô, eu vou começar a ficar igual ele também. Aí foi que eu comecei a ficar mais interessado. Tem muito cara que começa pelo Arnold e tal. Eu já fui logo por um cara bem maior. Vamos lá, ó. Vamos fazer a pose aqui, ó, semi-relaxado de frente. Isso. Ó, uma das primeiras coisas que me chamou a atenção no Samuel foi exatamente a proporção. Ele tem um bom desenvolvimento para o menino da idade dele, mas comparado a um bodybuilder, ele ainda precisa desenvolver muita musculatura. Então, o que me chama a atenção, o que o meu olho vai procurar num físico de um menino de 14, 15, 16, 17, 18 anos, de você que está em casa, o que meu olho vai buscar são as proporções. Levanta, semi-relaxado, ó. Essa proporção, relação, ó, dorsal, cintura, perna, ó, forma um X, ó. Muito, muito bonito, muito harmônico. Vamos fazer, agora que Samuel já treinou poses, vamos fazer um duplo bíceps de frente. E aí eu percebi que ele, pô, achei muito bacana ele com o pai e com a mãe, eu percebi a forma com que eles eram unidos, sabe? O pai e a mãe muito cúmplice dele, e ele um menino muito bom, muito comunicativo. Claro, 14 anos, né? A ingenuidade de um menino de 14 anos. E aí eu fui avaliar o físico dele para saber se realmente era parecido com aquilo que eu tinha visto no Instagram. E o que me chamou a atenção foi exatamente o fato de ele ter proporção e algumas partes do corpo um desenvolvimento muito maior que não condiz com a idade dele, né? Ele é bom, de vez em quando, como todo adolescente, a gente tem que estar corrigindo para evitar problemas. Mas é bom. Ó, isso. Joga um pouquinho o cotovelo para frente assim, ó. Quando tu contrai o peito assim, ó, contrai o peito, tu acaba privilegiando tua dorsal. Inclusive isso foi um dos ajustes que o Ramon fez nas aulas de pose dele, o pajé, justamente para trazer isso aqui, ó. É isso aí. Como é que é aquela transição que tu faz do clássico? Aqui é. Tu gosta de tirar uma onda, né? É massa. Pra quem falou que não tava sabendo posar, Vou chegar aqui, ó. tá dando aula, ó. Ó, isso aí, ó. Posterior, ó. Vocês percebem, ó. Posterior cortado, ó. Musculatura, a dorsal desenvolvendo lá de baixo, ó. Então tem tudo ali. É só uma questão de trazer o físico. Vamos fazer as poses de lado. Ah, esse glúteo marcando aqui, comendo esfirra é sacanagem, né? Peraí, fazer assim igual os caras. Ó, bota o peso nessa perna daqui da frente. Isso, e senta. Pode botar o peso dela. Isso, levanta o peito aqui. Isso, assim. Cai pra trás um pouquinho, levanta. Mostra essa parte aqui, ó. Quero ver. Isso. Tu gosta de posar sorrindo? Isso aí. Mostra os dentes, pô. Aproveita que é bonito. Pô, eu fiquei meio ansioso, né? Porque primeira vez que eu subi em cima de um palco. Aí tem um monte de gente me olhando, aí eu fiquei assim, pô, mas se eu errar aqui, se eu fizer errado? Aí eu fiquei naquela, né? Mas na hora que eu subi eu fiquei assim, pô, que massa isso aqui. Mas aí eu prestei atenção que eu demorei pouco nas poses, eu fiquei... Abri a pose e voltava. Aí na segunda subida eu já fui mais confiante, demorei um pouco mais. E foi nessa segunda que eu consegui o top 1. Isso aí. Fazer igual a pose bodybuilder também aqui. Faz a de abdominal. Abdominal, primeiro mostra o abdômen, não se encolhe. É muito comum, ó, a galera se encolher assim, ó. Então não se encolhe, fica grande, mostra a dorsal, mostra, força, contrai o abdômen, solta a respiração. E agora puxa o vácuo. Isso. Agora puxa de volta o abdômen. Ontem ele chegou aqui no CT e eu fui apresentar o CT para ele e eu perguntei, cara, por que tu acha que tu tá aqui no lugar de que tantas pessoas gostariam de estar? O que te fez estar
Queria saber qual é a real noção que ele tem de estar aqui, se ele entende que estar aqui é uma oportunidade, se ele acha que foi sorte. E ele falou uma coisa muito bacana, cara, ele não falou exatamente com essas palavras, mas eu concluí que o que fez ele estar aqui hoje é muito mais sobre aquilo que ele abdicou do que aquilo que ele fez de fato. Isso mostra que um menino de 14 anos, dele ter a mentalidade de entender que deixar de sair com os amigos, deixar de ir para as festas, deixar de jogar videogame, de jogar bola, de tomar sorvete, de fazer coisas que um menino de 14 anos faria, ele entender que deixar de fazer isso por algo maior, algo que ele espera num futuro, isso mostra uma maturidade muito grande. Eu acho que o físico do Samuel ele é reflexo da genética dele, obviamente, de fato, porém é potencializado com a mentalidade dele. Eu acho que esse casamento é um casamento perfeito. Essa é a pose. E a clássica? Qual é que tu gosta? Essa? Tua perna fica muito boa nessa. Essa aqui, ó, tem que girar um pouquinho assim, ó. Entendeu? Se tu deixar o braço assim, ó, tu não consegue ver ele tão grande, ó. Gira ele assim, ó, pra conseguir mostrar ele. Isso, mostrar isso aqui, ó. Isso. Assim. Faz aquela do... Tu adora tirar onda, né? Faz a do Arnold. Essa é boa também, contrai o glúteo. Isso. E faz aquela outra do Arnold que tu fez ontem. Eu gosto dessa. Abre aqui a dorsal, mostra esse lado aqui também. Isso. Assim. E deixa essa mão assim. Isso. Foi uma sensação de, pô, mano, tô grande, vou continuar fazendo isso aqui. Vou aumentar a comida e tal, pra ver se eu fico maior um pouco e tal. Eu ficava assim, me olhando pra fazer as poses e tal. E aí, eu olhava aqui, pô, meu peito tá crescendo. Vou continuar, vou aumentar a carga. Foi uma sensação muito boa, porque eu era bem magro. Pesava, acho que era 65 mais ou menos. Muito magro, vírgula. 65, só que eu ficava naquela, pô, mano, tô muito seco, preciso ganhar massa, preciso ganhar alguma coisa. E aí eu continuei com essa, na minha cabeça eu ainda tô magro. Cara, ninguém de 14 anos tem um físico, tem um potencial tão grande só por acaso, sabe? Ele tem uma genética, sim. Quando eu falo genética, eu me refiro ao fato de ter uma responsividade. Quando eu falo isso, eu me refiro ao fato de muitos meninos podem fazer exatamente o que o Samuel faz, mas talvez não terão a mesma resposta. No primeiro momento deu medo, né? Porque é uma coisa totalmente nova pra gente. E aí, o Samuel, eu acho que isso não é legal, tu querer isso, mas ele é o meu sonho. Eu falei, então tudo bem, apoiamos. O que deu muito medo? A questão de comer. Aquele foco na academia, que tudo que ele vai fazer, ele bota o foco. Quando é algo que é do interesse dele. E o medo que tanto eu quanto o pai dele tinha era a quantidade de comida. Porque deu medo aquilo ali. Gente, era surreal. Vocês acreditam que... Eu contei essa história no outro vídeo, que há um dia... Não vou contar no vídeo seguinte. Há 24 horas antes da competição, ele me ligou e falou assim, Edu, eu não sei posar, cara. Eu esqueci tudo, eu não sei, não foi isso? Deu um branco nele. Aí eu falei, calma. O moleque sabe posar. Assim, saber posar é um conjunto de técnica e físico, porque se não tem o físico também é difícil saber posar. O fato de ter harmonia no corpo e os músculos respondem à medida que ele posa, isso faz com que seja mais fácil de posar, né? Tu não precisa fazer tanta força para buscar o físico. Tá com frio, cara? Não. O que foi? Não, é aquele cara ali. Hã? Ele ali. É aquele ali? Ah, o Eric. É ele? Ô, Eric. Cadê? É ele? Porra. Cadê ele? O Eric tá se preparando pro Dubai Pro. Ele vai competir daqui a algumas semanas. Ele tá treinando, tá com fone de ouvido. É melhor a gente não atrapalhar ele. Beleza. Mas é aquele ali, pô. Depois tu vai lá, mas não fica enchendo muito o saco dele, não. Não. Isso mostra que ele tem muito potencial. Mas o potencial, até virar uma realidade, até transformar o potencial em resultado, tem um longo caminho. E esse caminho, ele só vai ser contemplado à medida que ele se depara com uma mentalidade. Eu acho que o potencial é muito bom, eu sempre falo isso para ele, mas não é só a genética que vai fazer com que tu consiga ter sucesso nesse esporte.
A genética, ela te trouxe, te deu a oportunidade para te mostrar o teu potencial e hoje abriu portas para te estar aqui hoje. Mas o que vai fazer com que tu se torne uma realidade, obviamente, a tua genética, aliado a uma boa mentalidade. Eu tento passar isso para eles. Acho que não teria, modesta parte, não teria uma pessoa melhor para poder passar isso para os jovens. Eu que trilhei um caminho árduo, eu não tive as mesmas oportunidades que eles, eu não pude usufruir dessa infraestrutura enquanto jovem e eu valorizo cada centímetro desse lugar e eu já vivi todas as experiências, desde as melhores às piores. Então acho que eu tento, isso para mim é um privilégio poder dividir isso com eles, é o que dá sentido para mim hoje. Se você te falar que eu tava numa, eu fiquei pensando, pô, vou conhecer o CT, já tô imaginando aqui como é que vai ser. Já tava querendo treinar, pra ser bem sincero, eu não tava nem querendo conhecer o pessoal assim, eu queria mais ver como é que era treinar aqui. Porque eu via direto no YouTube e tal, aí eu ficava assim, pô, vou fazer isso aqui assim, igual os caras aqui, aí eu vou puxar aqui, eu ficava naquela. Pô, o Pacha é gigantesco. Na hora que eu vi o Ramon também, eu fiquei assim, pô, o cara é grande. Na hora que eu peguei na mão dele fechou a minha assim. O Menegatti também, gente fina. Tá doido, muito massa. Gente fina não, fino ele não é. E o segundo é conquistar a Olímpia. Mas o primeiro é conquistar a família. Na minha visão, um título ele não vai valer tão a pena quanto uma família. Porque se algum dia eu perder minha família e ter o título, o que é que vai adiantar? Muita gente querendo se aproveitar. E eu falo pro Samuel, se amanhã tu voltar para Tianguá, eu vou acordar, eu vou ser o mesmo Eduardo Corrêa de sempre. Eu não preciso de ti para nada, né? Eu acho que muita gente nesse meio precisa de pessoas para se validarem. Eu acho que muitos coaches só são coaches quando existe alguém para poder se validar. Eu acho que é aí que mora o perigo, é quando existe pessoas que obrigatoriamente necessitam de atletas para validarem o seu trabalho, o seu conhecimento. Eu acho que é aí que mora o caminho ruim, porque existem muitas pessoas que vão querer se aproveitar dele, existem muitas pessoas que vão querer dar maus conselhos para eles. Quando eu falo maus conselhos, é em relação não só treino, dieta, mas uso de esteroides, enfim, cara, é uma série de coisas. Eu acho que o fato de o Samuel estar se criando aqui dentro garante ele não só otimiza o trabalho dele como atleta, mas eu acho que traz longevidade também. Eu acho que, pensando assim, mas, cara, é um privilégio muito grande poder usufruir dessa estrutura. Quando eu falo estrutura, eu não me refiro só a máquinas, eu me refiro à estrutura humana que ele tem aqui dentro. Ontem ele chegou aqui pela primeira vez, ele se deparou com o Pacho treinando o Ramon, ele está aqui sendo orientado pelos melhores, vivendo esse ambiente, respirando esse ambiente. Eu acho que o ambiente nos molda, né? E eu acho que aqui não é diferente. Esse ambiente aqui, eu acho que vai trazer muita coisa positiva para a vida dele, porque aqui existem atletas bem-sucedidos, existem grandes pais de família. Começarem a treinar muito mais pesado, não para ponto de se matar treinando, mas eles terem muita dedicação, vontade e que na hora que acontecer alguma coisa de ruim assim, eles não queiram desistir. Eu alimento o sonho dele. Porque eu sei que o futuro só a Deus pertence, mas assim, o que ele quer hoje eu apoio, mesmo sabendo que possa ser que ele mude, mas pelo que eu vejo nele, eu acredito que ele tem um futuro brilhante e vai dar muito certo.